Boa tarde, então, a todas e todos. Mais uma sessão ordinária do Conselho da Magistratura, que se inicia. Eu consulto os colegas sobre a ata da sessão passada. Se não houver qualquer observação, considero-a aprovada. Consulto os colegas se tem algum processo a ser adiado ou retirado de pauta. Não tendo, vamos então passar às sustentações orais. Teremos duas hoje, uma na pauta do dia e uma no processo adiado. A da pauta do dia, que tem preferência no início, né, da votação, quando se trata de sustentação oral, é o processo de número 3 da pauta do dia. É um recurso administrativo, recorrente Marília Esteves Rodrigues da Silva, recorrida, juíza e diretora do Foro da Comarca de Goiânia, interessada Lúcia Cristina da Silva, a relatoria é da desembargadora Carmenci, a sustentação oral da desembargadora Carmenci será feita pela recorrente em causa própria Marília Esteves Rodrigues da Silva. A palavra está com a relatora. Pois não, senhor presidente. Bom, como o relatório foi disponibilizado, e aqui se trata de uma reclamação administrativa formulada pela recorrente Gui Marília Esteves Rodrigues da Silva contra o ato. Foi encaminhada essa decisão, ela é contra um ato da diretoria do foro, e essa decisão foi encaminhada pela Corregedoria Geral de Justiça, e, e aí houve a apresentação da denúncia formal de irregularidade gravíssima ocorrida no sistema eletrônico judicial relacionada ao processo número tal, apontando suposta atuação irregular da escrivã da 18ª Vara Civil e Ambiental da Comarca de Goiânia, senhora Lúcia Cristina da Silva. Essa decisão da diretoria foi indeferindo o pedido. E aí houve o recurso para a corregedoria encaminhou, então, para o conselho. Então, em resumo, é a questão. E aí, como a senhora Marília Esteves Rodrigues da Silva é parte no processo, ela vai fazer a sustentação oral e pontuar mais detalhes sobre a questão. A palavra está, então, com a servidora Marília Esteves Rodrigues da Silva, pelo prazo regimental, de até 15 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, relatora e desembargadora, doutora Carmenci. Meu nome é Marília. Caso eu passar aqui alguns minutos, vocês podem me interromper, por favor. Eu vou iniciando, então, pelo início, porque o processo ele foi marcado por uma demanda de irregularidades, até para que vocês possam compreender melhor. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Tá, né? Tá, tudo bem, então. Eu vou iniciar pela ação. Existe uma ação de indenização. Essa ação de indenização ela foi movida pelo autor contra o condomínio Marbella. Essa ação de indenização, ela tem nexo com a presente execução, na qual eu estou respondendo, né? E apesar das partes envolvidas, ela também tramitou na mesma 18ª Vara. Porém, essa ação de indenização, ela foi suprimida do espelho do extrato judicial. Ela não consta, apesar do nexo, apesar de ter sido ela que originou a dívida, ela não consta no espelho. Inclusive, no evento 4 da ação da presente execução, né? Ela consta várias ações no nome do autor, inclusive ações de 1988, porém, a presente ação de indenização contra o condomínio Marbella, na qual o autor teve uma causa ganha no ano de 2014, o seu advogado Cláudio Belchior, ele reteve valores dessa indenização e não passou para o autor. Posteriormente, no ano de 2018, o autor entrou, então, com a presente execução, né?
e o advogado dele também fazia parte do polo passivo da presente execução. Apesar disso, não houve cruzamento de dados e ela foi suprimida. Agora eu vou passar pela parte da citação. A citação, ela ocorreu no ano de 2020, em outubro de 2020. Quando a citação ela ocorreu, inclusive o cheque já estava prescrito para a cobrança de dívida mais de 5 anos. Ela já tinha 6 anos de emissão, ou seja, o ano até 5 anos para poder cobrar a dívida, né? Tipo, uma cobrança. No ato da citação, a dívida, o cheque estava prescrito, e além disso, quanto a oficial de justiça esteve no local onde eu residia, ela, como eu não residia mais lá no local, ela entrou em contato comigo por telefone, né, por ligação, e no momento da ligação eu falei para ela que eu não residia mais no local, e num ato de boa-fé, eu passei para ela o meu novo endereço. Inclusive, essa informação de que eu passei o novo endereço consta, inclusive, na própria certidão da citação, que está que tá aí na petição, né? E no memoriais também. Apesar da oficial de justiça ter anexado, constado essa informação de que eu havia passado o novo endereço, porque eu não residia mais no local, eles simplesmente validaram a citação e não providenciaram nenhuma outra diligência, né? E o processo continuou. Posteriormente, quando foi no ano de 2021, a gente estava em pandemia e a Defensoria Pública estava com atendimento remoto, então eu tive muita dificuldade para poder conseguir um atendimento rápido, né? E quando eu consegui o atendimento, foi em julho de 2021, o defensor público se habilitou lá no processo. E na habilitação dele foi no evento 86. Ele se habilitou, na petição inicial, ele pediu justiça gratuita, pediu prazos dobrados, né? E a atualização do endereço. Essa petição inicial, ela não houve sequer despacho, ela ficou 5 meses parada. Aí no próximo evento já foi a prolação de sentença condenatória juntamente com a justiça gratuita deferida. Depois disso, quando foi no dia 21 de dezembro de 2021, logo após a aprovação de sentença, a Vara expediu uma intimação para a Defensoria Pública sobre a aprovação de sentença. Porém, essa intimação, a confirmação de leitura dela, a confirmação de leitura automática, ela foi lida de forma automática somente 30 dias depois. Ou seja, passou o prazo que é regulamentado, que é 10 dias, né, pelo CNJ. Após isso, o processo foi transitado em julgado, foi arquivado no mês de março. Eu não tive nenhuma defesa com isso, essa foi a única petição da própria defensoria. O processo foi arquivado. Quando foi em dezembro de 2023, quase 2 anos depois, o processo foi desarquivado, iniciou a nova fase de cumprimento de sentença, e a Defensoria Pública ainda estava habilitada no processo, e ela não foi intimada e não houve nenhuma comunicação, nem da parte dela e nem da minha parte. Quando foi no evento 103, a Vara expediu uma intimação, uma R, para o meu endereço antigo, mesmo a Defensoria tendo atualizado o meu endereço antes do processo ter sido arquivado e antes da aprovação de sentença. A Defensoria atualizou meu endereço. E eles encaminharam o AR para o endereço antigo. Validaram a intimação, seguiram com os atos processuais, né, de constrição. Quando foi no evento 112, a Vara expediu uma intimação para a Defensoria Pública, isso depois que o juiz deferiu a intimação, validando a intimação devolvida, né, que poderia dar sequência nos atos lá do cumprimento de sentença. Aí houve essa expedição no evento 112 para a Defensoria, porém, no dia seguinte, a intimação lá foi bloqueada.
evento 113 e 114 consta no sistema PGE bloqueado. No dia seguinte, já houve uma certidão de expedição para busca de bens. Ou seja, quando eu estou falando a intimação no evento 112, Vossa Excelência, é a única intimação que foi expedida na fase de cumprimento de sentença. Não é assim, não existiu mais de uma, foi uma única. Aí aconteceu. Aí essa intimação ela foi suprimida, ela foi bloqueada. Quando o processo continuou. Se vocês observarem no espelho que eu fiz o print na petição, Vossa Excelência vai ver que não existe o registro de confirmação de leitura dessa única intimação que foi expedida por cumprimento de sentença. Ela tinha que ter sido gerada 10 dias depois, conforme a resolução do CNJ. Ela não foi gerada por quê? Porque a vara bloqueou e excluiu a única intimação que eles haviam expedido. E se a gente observar a cronologia do tempo, a gente observa que, após a expedição da intimação, o ato de busca de bens ela ocorreu em 3 dias depois, ou seja, antes do prazo, de uma forma célere, né, e não normal com os prazos processuais, porque correu antes do prazo de 10 dias, que é a confirmação de leitura, e antes do prazo de 15 dias, que o devedor tem para poder pagar de forma voluntária. Então, aí o processo continuou seguindo. Eu só tive conhecimento disso depois que a minha conta bancária foi bloqueada. Eu tentei contato com a defensoria, mas Vossa Excelência sabe que é muito difícil atendimento rápido. E naquele desespero, a minha amiga, que é advogada, ela se propôs de forma solidária e assim, emergencial para poder proteger o bem, para poder declarar a impenhorabilidade do bem. Com isso, como já estava precluso, eu já não podia mais nem impugnar o cumprimento de sentença, e eu não tinha informações do que estava acontecendo, dos atos, porque se consta a intimação expedida, então, assim, não ficou claro. Ela entrou, então, com a exceção de pré-exclusividade, no momento, ainda não tinha a informação dos atos. Posterior, no momento seguinte, eu já acionei a ouvidoria da defensoria para poder saber o que aconteceu, por que não me ligaram, por que não apresentou defesa. E aí foi encaminhado para a corregedoria da defensoria, e aí foi, então, quando eles fizeram uma apuração, e aí a corregedoria emitiu um documento, que é um parecer técnico, que inclusive está nos autos do PROAD desde o início, tanto no PROAD do Fórum, como no PROAD junto à corregedoria do TJ. Esse documento, a corregedoria afirma que todas as notificações encaminhadas para o defensor público, elas foram excluídas antes da leitura. E a corregedoria afirma também que a única intimação expedida no evento 112, ela foi bloqueada pela própria vara, excluída pela própria serventia, confirmando no evento 113 e 114. Esse documento está em anexo. Depois que eu obtive esse documento junto à corregedoria, eu queria saber se essas falhas poderiam ser falhas técnicas. Eu procurei a ouvidoria do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, mandei o documento, o parecer da corregedoria, para que eles pudessem apurar. Eles abriram um chamado junto à DTI, né, e a DTI apurou que essas irregularidades de não constar registro e a questão da exclusão das notificações não seria não ocorreu por falhas técnicas, mas que seria necessário uma investigação junto aos órgãos competentes. Foi a partir deste momento, depois que eu obtive essa resposta da ouvidoria, eu então busquei a corregedoria do TJ, né? Fiz a denúncia e procurei também o Ministério Público e fiz a mesma denúncia para os dois fatos. Foi onde o Ministério Público acatou a denúncia e encaminhou até para a delegacia, para que pudesse apurar os fatos também. Então, assim,
Infelizmente, a decisão da diretora do fórum, estou recorrendo contra a decisão dela, porque a decisão dela foi genérica e ela não enfrentou todas as questões, inclusive os documentos, ela não enfrentou as documentações do próprio sistema, no registro. Eu não consigo entender se no próprio registro está ausente, que não existe registro, que está confrontando, que está irregular, seu próprio Conselho Nacional de Justiça rege que deve existir uma confirmação de leitura e não existe. Como é que ela pode dizer que o processo correu de forma regular, sem supressão e sem irregularidade? E outra, ela sequer enfrentou a questão do documento emitido pela Corregedoria. A vara, ela alegou que houve intimação para a Defensoria Pública de todos os atos. Ela não apresentou sequer um documento, uma certidão. Ela não me apresentou os documentos que foram bloqueados, e eu pedi, Vossa Excelência, não foi nenhuma e nem duas vezes nas minhas petições, para que pudessem encaminhar os documentos, e pedi uma explicação e uma certidão da intimação do evento 112, que não consta o seu registro de efetivação, nada disso foi enfrentado. Pelo contrário, no argumento da vara, se Vossa Excelência pegar a primeira manifestação dela, a Vossa Excelência vai ver que ela se contradiz. Ela, para tentar se justificar a ausência do registro da intimação do 112, ela alega que após o evento 110, ela alega que depois desse evento caberia apenas seguir com os atos de constrição, que não havia necessidade de intimar as partes. Agora eu pergunto, Vossa Excelência, se não cabia a necessidade de intimar as partes, o porquê então que a vara expediu intimação no evento 111 para o exequente, no 112 para a Defensoria Pública? A do exequente foi efetivada, ela consta publicada no Diário Oficial, e a da Defensoria consta suprimida, não foi efetivada, enfim. E com isso, ainda, a vara tenta ainda reinverter os fatos como se tivesse tudo normal. Agora, se ela está alegando que não existia, que não cabia intimação para as partes, ela está contradizendo, porque ela mesma expediu, posterior ela cancelou o da Defensoria Pública, e ao mesmo tempo ela assume e confessa, assim, que ela mesma cancelou essa intimação. O tempo da senhora está encerrando, viu? Faltam 30 segundos. Tudo bem. E essa intimação, Vossa Excelência, que ela confessa que ela cancelou, porque se ela confessa que não tinha necessidade, ela está confessando que cancelou, né? Então, assim, era a única intimação. Não existe outra intimação. É só isso. Eu agradeço pela oportunidade que vocês me deram de falar com vocês. Tá, desculpa, viu? No início eu falei servidora, eu pensei que a senhora fosse servidora. Não, a servidora aqui é a outra, é Lúcia, né, Cristina, não é isso? Uhum. Eu sou a senhora, eu chamei de servidora pensando que era a servidora, mas a servidora aqui no caso é a interessada, né? Retorna a palavra à desembargadora Carmenci. Tá bom, eu vou ao voto, mas antes eu gostaria de resumir muito a parte inicial de tudo isso. Ela nem interfere aqui na questão posta perante o Conselho, porque resumidamente, foi proposta uma ação de indenização por perdas e danos morais, indenizatória e por danos morais e materiais contra a senhora Marília, a recorrente sustentante aí. Essa ação ela foi julgada e foi proferida sentença e condenando ao pagamento de um valor. Transitou em julgado, processo foi arquivado, posteriormente foi desarquivado para a fase de cumprimento de sentença. É justamente nessa fase de cumprimento de sentença que a parte alega que houve falha
da servidora Lúcia Cristina em não fazer uma intimação, e esse evento ele foi bloqueado, esse evento de intimação, ele foi bloqueado por quê? Ele foi bloqueado porque era uma intimação para a parte exequente, que não é a recorrente, que a parte exequente é o senhor José Lopes da Silva, para ele comprovar o pagamento das custas. Essa era a intimação, intimar o exequente para o pagamento das custas. Só que quando a servidora viu que a parte era beneficiária da assistência judiciária, o que a servidora fez? Ela bloqueou a intimação, porque é uma intimação realmente que não deveria ter sido feita. Por quê? Como intimar para pagar as custas se ela era beneficiária se a parte era beneficiária da assistência judiciária? Aí houve o bloqueio. E é contra esse bloqueio que a recorrente entende que ela tinha direito de ser intimada. Então, eu volto agora para ver qual a decisão que a diretora do foro tomou a partir do momento que houve a denúncia de que havia irregularidade. Ela coloca da seguinte forma: eventuais alegações relativas à nulidade de atos processuais escapam à competência desta diretoria do foro, devendo ser apreciadas pelo juiz natural do processo, e compete a essa diretoria tão somente a análise da conduta funcional dos servidores vinculados à unidade. E ainda que eventual inconformismo com atos processuais deve ser veiculado por meio das medidas judiciais próprias. Assim, cabe à parte insatisfeita com o resultado da lide e, entendendo ter havido nulidades processuais, se valer dos meios processuais adequados para apurá-las e rebatê-las, sendo que aos órgãos de controle administrativo do Poder Judiciário não é dado interferir na condução dos processos judiciais. E aqui agora eu continuo com o meu voto. Verifico do compulso dos autos que, quanto à denúncia feita pela recorrente de erro em relação à sua intimação na fase de cumprimento de sentença, efetivamente foi interposto recurso, agravo de instrumento número tal, no qual foi exposta tal questão, sendo o mesmo desprovido por unanimidade, tendo como relator o desembargador Rony Paes Sandre, julgamento realizado em 15 de agosto desse ano agora, nos seguintes termos, aspas, releva salientar que a manifestação tardia sobre a nulidade de atos de intimação, em geral, não é aceita, pois a regra geral é que a nulidade da intimação, nos termos do artigo 245 do Código de Processo Civil, deve ser alegada na primeira oportunidade em que a parte tiver para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. Não obstante isso, a agravante só veio a suscitar a suposta nulidade de forma extemporânea, em total desconformidade com a norma processual, após a interposição da exceção de pré-executividade e a oposição dos embargos de declaração, restando, a meu ver, eventual vício sanado com o seu comparecimento espontâneo aos autos. Fecho aspas. E aí continuo com o meu voto. Quanto aos mencionados bloqueios, que os eventos 113 e 114, que ela se referiu aí na sustentação, que, segundo a recorrente, teriam impedido a recorrente e sua defesa de terem ciência na nova fase processual, tem-se que, conforme bem explicitado pela reclamada, senhora escrivã da 18ª Vara Civil, tratavam-se de intimação à parte autora para recolhimento de custas para a realização da penhora online
pelo sistema Cisbajude e busca de bens em nome da parte executada. E considerando que a exequente possui gratuidade de justiça, fora expedido equivocadamente, e ela reconhece na justificativa, portanto, os seus bloqueios não causaram qualquer prejuízo, deixando de configurar supressão de defesa ou irregularidade, mas simples ato ordinatório vinculado à ordem judicial, tendo o processo prosseguido normalmente. Agora prossigo no meu voto. E pensa ressaltar que os escrivães judiciais, no exercício regular de suas funções, gozam de fé pública, tendo seus atos presunção de veracidade. Aqui eu cito um julgado, e vou poupá-los de leitura, porque é nesse sentido também. Ademais, não logrou êxito a recorrente em demonstrar minimamente a má-fé da reclamada na prática das condutas descritas na inicial, tampouco que tenha tido condutas que serviram ao propósito de beneficiar ou prejudicar quem quer que seja. Ora, não houve adiantamento ou retardamento de qualquer ato, tendo sua atuação obedecida a todas as ordens judiciais, sendo que também não se pode imaginar que o servidor deve ser completamente imune a erros ou equívocos, como é da essência da natureza humana, e eventual erro processual cometido pelo cartório, como já dito, deve ser apurado em recurso próprio. Destaque, não tendo sido comprovado que a reclamada tenha tido uma conduta deliberada em desrespeito às normas legais, assumindo o risco de produzir resultado afrontoso aos princípios da administração pública, entendo que deva ser mantida a decisão da magistrada diretora do foro da comarca de Goiânia, que julgou improcedente a presente reclamação, sendo o arquivamento do feito medida impositiva, uma vez que, ausentes elementos suficientes para evidenciar a ocorrência de falta disciplinar por parte da reclamada, a senhora escrivã da 18ª Vara Civil e Ambiental da comarca de Goiânia, a senhora Lúcia Cristina da Silva. Ante o exposto, conheço o recurso administrativo e lhe nego provimento. É assim que estou votando, senhor presidente, e demais pares. Desembargador Marcos. Eu acompanho integralmente, senhor presidente. Desembargador Sebastião. Senhor presidente, eu acompanhei, inclusive eu estava com um probleminha aqui só mesmo no vídeo, mas o áudio eu estava ouvindo tudo direitinho, eu ouvi a sustentação oral e vi também o voto da ilustre relatora. Eu acompanho as inteiras. Desembargador Sival. Presidente, pelo que eu li, e foi lido pela desembargadora Carmeci, o que se constata é que, apesar do algo que pudesse ser levar a algum erro, mas, primeiro que esta comunicação seria ineficaz, porque era para recolher custas quando o interessado era beneficiário da justiça, da assistência judiciária gratuita. Nesse contexto, eu vejo que, ainda que ele tivesse alguma eficácia nesse ato, não há qualquer evidência de má-fé da servidora. E, nesse contexto, eu entendo que não há a falta a ser aplicada e eu acompanho a relatora. Desembargador Wilde. A relatora, presidente. Desembargador Alexandre. Relatora, presidente. Eu também acompanho. Desembargador Gerson. O mesmo voto, senhor presidente. Não vi qualquer mácula na decisão da diretora do foro e agora confirmada no excelente voto da desembargadora Carmeci. Eu acompanho inteiramente.
Recurso conhecido e desprovido da unanimidade nos termos do voto da relatora. Muito obrigado a doutora Marília Esteves Rodrigues, que fez a sustentação oral. Prosseguindo, vamos a outra sustentação oral, que é no processo número 1 da pauta adiada. A relatoria é do desembargador Alexandre Cafuri, e aqui está inscrito o doutor Diogo Crosara para a sustentação oral. É um recurso administrativo do Distrito Judiciário de Vila Rica, comarca de Goiânia. Recorrente é Natália Mansur dos Reis, titular do tabelionato de notas oficialato de registros de contrato marítimo e registro civil das pessoas naturais e de interdições e tutelas do Distrito Judiciário de Vila Rica. Aqui o recorrido é o corregedor do foro extrajudicial do Poder Judiciário. A palavra está do desembargador Crosara, está por aí? Doutor presidente, o doutor Guilherme Peternella vai sustentar. Ele também está inscrito. Que vai fazer sobre... a sustentação. Boa tarde, excelência. Então, bem-vindo, então, doutor Guilherme. Eu passo a palavra ao relator, desembargador Alexandre Cafuri. Presidente, relatório já disponibilizado. Ouçamos, então, a sustentação. Vossa Excelência, com a palavra, doutor Guilherme. Boa tarde a todos. Cumprimento todos os desembargadores, membros deste colegiado, serventuários da Justiça, colegas advogados. Boa tarde a todos. Excelências, então, conforme exposto, esse PROAD, ele é um requerimento da Natália Mansur dos Reis, que ela é titular do tabelionato de notas e registro civil das pessoas naturais, interdições, tutelas, registro de contratos marítimos do Distrito Judiciário de Vila Rica, comarca de Goiânia. E ela fez um requerimento apenas para que o cartório de titularidade dela fosse incluído no SIRCOM, que é o Sistema Interligado de Registro Civil de Óbito e de Nascimento, ou seja, vinculado à especialidade de registro civil das pessoas naturais, que é previsto nos artigos 122 e seguintes do Código de Normas do Foro Extrajudicial da Corregedoria aqui do Estado de Goiás. E ela requereu também, como consequência, a distribuição automática e igualitária das demandas do registro civil com as demais serventias situadas também na comarca de Goiânia, conforme dispõe o artigo 127 do Código de Normas do Extrajudicial. Então, o pedido dela foi só para ser incluída nesse sistema e que as demandas do registro civil fossem distribuídas para o cartório dela também de forma igualitária com as outras, conforme esse sistema. Ocorre que o desembargador corregedor do foro extrajudicial proferiu decisão indeferindo o pedido, que foi o que motivou esse recurso administrativo aqui para o Conselho Superior da Magistratura. E a decisão recorrida do corregedor do foro extrajudicial afirmou que a adesão da serventia ao SIRCOM pressupõe o fiel cumprimento dos requisitos formais elencados no artigo 126 do Código de Normas, os quais são imprescindíveis ao regular funcionamento do sistema em debate. E nós demonstramos no recurso que não houve inobservância desses requisitos previstos no Código de Normas do Extrajudicial, justamente porque a recorrente ela aguardava a decisão da própria corregedoria para incluí-la no sistema e ela iria prontamente cumprir essas exigências. Seriam atos simultâneos, tanto que o artigo 126 do Código de Normas, ele estabelece que a adesão ao SIRCOM é obrigatória para todos os serviços de registro civil de pessoas naturais do Estado de Goiás. Ou seja, a adesão é obrigatória. A recorrente aqui, a cartorária, a Natália, ela está pedindo, assim, ela quer cumprir essa obrigação. E o artigo 126 do Código de Normas continua, a adesão é obrigatória, bastando para o início do seu funcionamento o contato e alinhamento de informações
pela divisão de gerenciamento dos sistemas do extrajudicial da Corregedoria Geral de Justiça, que solicitará as seguintes providências: indicação formal do quadro de funcionários, que a serventia entre em contato com os funcionários das unidades de saúde, entrega pelo registro civil do quantitativo de papéis numerados para emissões de certidões de óbito e nascimento. Ocorre que a decisão recorrida não forneceu à recorrente esse contato e essa possibilidade de alinhamento das informações com essa divisão de gerenciamento dos sistemas do extrajudicial da Corregedoria Geral de Justiça, atualmente da Corregedoria do Foro Extrajudicial. Então, no PROAD, houve apenas a comunicação à recorrente quanto ao teor da adesão denegatória e o arquivamento do feito. Então, não foi oportunizada a ela essa possibilidade de alinhar com essa divisão dos sistemas do extrajudicial da Corregedoria. E, prosseguindo, a decisão também afirmou que é ausente unidade de saúde cadastrada no sistema para atendimento do distrito de Vila Rica, mostrando-se inviável a implementação do serviço nos termos perquiridos na solicitação. Porém, Excelência, esse argumento, ao nosso ver, ele não pode prosperar, a decisão deve ser reformada nesse ponto. Esse argumento de não haver unidade de saúde localizada lá no distrito de Vila Rica não pode impedir que o cartório de Vila Rica, que integra a comarca de Goiânia, de uma forma ou de outra, integra a comarca de Goiânia efetivamente, que ele participe da distribuição dessas demandas desse sistema do registro civil. E o CNJ, nos dados lá da Justiça Aberta, na Corregedoria Nacional de Justiça, inclui a serventia da recorrente como integrante desse sistema. Então, está tendo uma discrepância de informações, um desencontro de informações, porque o CNJ reconhece que o cartório da recorrente integra esse sistema, mas a Corregedoria aqui não efetivou a adesão dela a esse sistema. Então, até para que as informações da Corregedoria de Goiás e do CNJ fiquem alinhadas, é necessário que seja efetivada a adesão ao sistema. Então, a adesão da Corregedoria, efetivamente, ela impede a concretização dessa informação do CNJ, ela está em dissonância com a informação do CNJ, o que também exige a reforma. E o próprio artigo 127 do Código de Normas estabelece que, havendo mais de um serviço de registro civil de pessoas naturais na comarca, caberá ao SIRCOM a distribuição automática e igualitária das demandas. Então, Excelências, pela norma, pela disposição da norma, não há motivo para uma discriminação com o cartório de Vila Rica. Então, o próprio Código de Normas determina que a distribuição seja automática e igualitária para os cartórios de registro civil, do registro civil das pessoas naturais na comarca. Então, não há motivo também para essa discriminação. E já foi discutido aqui perante o Conselho também, em outras oportunidades, que o distrito administrativo de Vila Rica, do município de Goiânia, ele não existe mais, ele foi revogado pelo atual plano diretor de Goiânia. Haveria a existência do distrito judiciário, mas que nem haveria uma delimitação territorial para ele. Mas, de toda forma, isso nem seria aqui um impedimento, porque é para as demandas de registro civil nesse sistema SIRCOM, que exige a distribuição igualitária de todas as demandas de registro civil da comarca. E em outras comarcas, como a Aparecida de Goiânia, o Distrito Judiciário de Nova Brasília, o cartório do Distrito Judiciário de Nova Brasília, ele participa também desse sistema lá em Aparecida de Goiânia, do registro civil. Então, havendo esse precedente, não há motivo para impedir que o cartório de Vila Rica participe do SIRCOM, que é esse sistema interligado das demandas de registro civil. Portanto, Excelências, que se requer a reforma da decisão recorrida para que seja determinada a integração da serventia de titularidade da recorrente, que é o cartório de Vila Rica da comarca de Goiânia,
a integração desse cartório ao SIRCOM, determinando também o contato e alinhamento de informações dessa divisão de gerenciamento do sistema do extrajudicial da Corregedoria, atendendo então aos artigos 126 e 127 do Código de Normas e concretizando a informação oficial do próprio CNJ. É o que se requer. Obrigado. Muito obrigado, doutor Guilherme. Eu retorno a palavra ao desembargador Alexandre Cafuri. Obrigado, doutor Guilherme, pela forma objetiva, de forma que até o relatório já foi muito bem esposado e delineado aí na vossa sustentação, que culminou com o ofício pedindo a inclusão da serventia no sistema SIRCOM e consequente distribuição automática e igualitária das demandas de registro civil. Então, o objeto foi esse, a negativa por parte da Corregedoria Fórum Extrajudicial foi contrária, o que ensejou a presente demanda. Mas eu vou encaminhar algumas partes aqui do voto. No presente caso, a referida divisão de gerenciamento, ao ser instada a se manifestar, esclareceu que a unidade requerente não atendeu integralmente as providências necessárias, ou seja, o registro, o pedido de registro SIRCOM é uma garantia, é obrigatório, mas junto a ele existem algumas outras formalidades que precisam ser cumpridas e que na decisão não foram atendidas. Relativamente a esse respeito, é necessário ressaltar que não merece acolhida a alegação contida no recurso de que a decisão ora recorrida não concedeu à recorrente o contato para alinhamento de informações com a divisão de gerenciamento dos sistemas do extrajudicial. Porquanto, como bem assinalou a assessoria no movimento 21, aspas, o contato da divisão de gerenciamento consta do sistema extrajudicial eletrônico e fora informada a senhora Natália Mansur por ocasião da transmissão do acervo, conforme se infere no PROAD 2024-08-000-55-2290. Bem assim do curso de formação realizado a todos os novos titulares quando do término do segundo concurso público. Toda evidência não há que se cogitar de implementação da adesão da serventia do SIRCOM, uma vez que não atendidos os requisitos formais previstos no artigo 126, cuja observância se mostra imprescindível. E quanto ao pleito de distribuição automática das demandas com as demais serventias, igualmente mostra-se acertado o indeferimento, sob o fundamento de que as demandas do Registro Civil do Distrito Judiciário de Vila Rica não se comunicam com aquelas provenientes dos registros civis da sede da comarca de Goiânia. Importante ressaltar, a matéria em análise já foi amplamente apreciada, notadamente no PROAD 2024-09-000-560-790, ocasião em que a hora recorrente pleiteava a alteração do endereço da sua serventia para a cidade de Goiânia. Naquela oportunidade, este Conselho Superior da Magistratura, sobre a relatoria do eminente desembargador Breno Caiado, movimento 51 daqueles autos, consignou que o Distrito Judiciário de Vila Rica, embora administrativamente vinculado à comarca, detém autonomia territorial própria, devendo restringir suas atribuições à área geográfica de sua competência. Referido entendimento foi integralmente confirmado pelo órgão especial desse egrégio tribunal em sessão realizada em 16/5/2025, mediante a decisão da desembargadora Camila Nina, inclusive com manifestação na sessão presencial também do eminente desembargador Altair Guerra, do qual colho somente um pedaço. A Lei Complementar Municipal 34 de 22 apenas alterou a denominação da localidade conhecida como Distrito de Vila Rica, passando para Povoado de Vila Rica, sem que isso implicasse qualquer alteração dos limites ou na existência do Distrito Judiciário de Vila Rica, cuja criação está lastreada à Lei Estadual 13.644. Então, por esse motivo, o presente requerimento configura nova tentativa de sucedâneo recursal, porquanto representa a terceira iniciativa da senhora Natália no intuito de integrar a serventia que titulariza a estrutura judiciária de Goiânia. Então, por esse motivo, excelências, é que o voto é no sentido de conhecer do recurso administrativo,
mas negar provimento, mantendo a decisão impugnada nos termos como foi proferida. É como voto, presidente? Muito bem explicado o voto, inclusive com a menção de que já passou aqui pelo Conselho, com referência a essa distribuição automática, com referência a Vila Rica situar-se como serventia da comarca de Goiânia, depois foi objeto lá no órgão especial, que eu estava presente também, e votamos lá, confirmando a decisão aqui do Conselho da Magistratura. Por tal razão, eu acompanho o relator, desembargador Gerson Santana. Eu também, senhor presidente, acompanho inteiramente o relator. Desembargadora Carmen Si. Também acompanho. Eu fiz parte. Então, está vendo o eco. Está dando eco. Mas eu acompanho. Desembargador Marcos. Também, senhor presidente, também participei dos outros julgamentos e a razão inteira assiste ao ilustre relator. Acompanho integralmente. Desembargador Sebastião Fleury. Da mesma forma, senhor presidente, acompanho o ilustre relator. Desembargador Sival Guerra. Com relator, senhor presidente. Desembargador Wilde Afonso Urrala. Com relator, presidente. Certo. Então, me parece que todos votaram, né? Todos. A unanimidade, então, recurso conhecido e desprovido nos termos do voto do relator. Muito obrigado, doutor Guilherme, pela sustentação. Obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde. Vamos, então, em frente. Agora nós acabaram as sustentações orais. Vamos, então, seguir. Pode. Deu certo aqui, senhor. A do Fleury está aberto o microfone. Tá, obrigado. Então, vamos agora seguir aqui com a pauta do dia. O próximo recurso a ser julgado é o recurso administrativo, não tem sustentação oral, é o recurso administrativo, recorrente não identificado, está escrito assim aqui na pauta, denúncia anônima por meio da ouvidoria do Poder Judiciário. Recorrido presidente do Tribunal de Justiça, interessada ouvidoria do Poder Judiciário, relator desembargador Wilde, a quem eu passo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu vou fazer de forma bem sintética, se necessário, posteriormente eu faço alguns esclarecimentos. Então, vou sintetizando aqui o voto. É um requerimento de informação na ouvidoria geral e formulado de maneira anônima, questionando o cumprimento da resolução 511/2023 quanto à exclusão de magistrados e servidores em teletrabalho em condições especiais, do cômputo do limite de 30%, conforme essa resolução. A presidência do tribunal determinou o encaminhamento à diretoria de recursos humanos e à gerência de planejamento pessoal. Em manifestação, a diretoria informou que o Tribunal de Justiça observa rigorosamente o limite de 30% para o teletrabalho e que as hipóteses excepcionais dessa resolução do CNJ 511 são devidamente excluídas do cálculo do percentual. Por sua vez, a gestão de planejamento pessoal também diz que o sistema RH Web foi atualizado, permitindo um controle automatizado, e diferenciando o teletrabalho ordinário daquele realizado em condições especiais, com relatórios gerenciais disponíveis, as unidades de gestão de pessoas e a presidência. Então, inconformado, interpôs recurso administrativo, sustentando que a exclusão de servidores e magistrados com autorização especial estaria sendo utilizada indevidamente para ampliar o número de colaboradores em regime remoto. Requereu realização de auditoria interna e a divulgação nominal dos beneficiários. A assessoria jurídica da presidência foi pelo não provimento do recurso, asseverando que o teletrabalho em condições especiais constitui direito subjetivo funcional assegurado por norma nacional e que não se submete ao limite administrativo de 30%, nos termos expressos do artigo 3 da resolução. A Corregedoria Geral, também noticiou que não há irregularidades, todas as designações de teletrabalho são formalizadas em processos administrativos individuais e com controle documental. Vieram, então.
Pois bem, o que ocorre? A resolução do CNJ 227, ela fixou diretrizes nacionais, informando, né, que o regime remoto não pode ultrapassar 30% do total da unidade administrativa judiciária. Posteriormente, a resolução 511/2023 reconheceu que há servidores e magistrados que se encontram em condições que demandam teletrabalho especial, por motivos de saúde, deficiência, gravidez ou lactação, determinando expressamente nessa resolução 511 que tais situações não devem ser computadas no limite de 30%. Então, para assegurar essa eficiência administrativa, sem comprometer a acessibilidade funcional e a inclusão, harmonizando a legalidade, a igualdade material e a dignidade, o nosso tribunal fez, então, a distinção, um sistema, né, para um e o outro das condições especiais. Promoveu a adequação integral de seu sistema de controle e de suas normas internas. Então, há uma segregação eletrônica entre trabalho ordinário e especial implementado no RH Web. Há um controle de autorizações por meio de pessoas administrativas individualizadas, submetidas ao diretoria de recursos humanos e à chefia imediata. Há um monitoramento contínuo dos percentuais com a geração de relatórios gerenciais. E há uma fiscalização da Controladoria Geral e da Presidência quanto à observância. Ressalte-se que a discricionariedade da administração nesta situação é mitigada, ela é regrada, né? Então, e nós estamos obedecendo segundo o que está tudo documentado. Quanto ao pedido de auditoria interna e divulgação nominal dos beneficiários, verifica-se a ausência de pertinência jurídica. Explico. A fiscalização já é exercida pelos órgãos de interno de controle e a divulgação individualizada violaria dados pessoais sensíveis. Artigo 5º, inciso 2 e 9 da Lei 3.709/2018, LGPD, especialmente nos casos de condições de licença médica. Então, há violação quanto a essa divulgação. Desta forma, o nosso voto é no sentido de conhecer e negar provimento, mantendo rígidas as conclusões da diretoria e da gerência de planejamento e da assessoria da jurídica da presidência. É a proposta de voto, senhor presidente. Há o pedido de encaminhamento aqui para a decisão para a ouvidoria geral, a divulgação. Consulto os pares se há alguma divergência. Não, minha parte não. Minha parte também não. Então, a unanimidade repôs conhecido e desprovido nos termos do voto do relator. Vamos, então, para o próximo. Recurso administrativo da comarca de Rio Verde, recorrente IN Vieira Cabral Wegner, recorrido o presidente do Tribunal de Justiça, interessados Patrick Siqueira de Carvalho e o juiz de direito Fernando Marnei Oliveira de Carvalho. Desembargadora Carmenci, que é a relatora, que eu passo a palavra. Pois não, senhor presidente. Aqui é um recurso que já tem precedente aqui no Conselho. É um recurso administrativo interposto contra a decisão da presidência do tribunal, que manteve ato de exoneração de servidora do cargo em comissão de gestor de escrivania da I3 e confirmou a indicação de outro servidor para a função, nos termos da legislação de regência. A insurgência busca o reconhecimento do direito da manutenção no referido cargo comissionado. A legislação estadual, Lei 17.663 de 2012, estabelece que a função de encarregado da escrivania é preferencialmente atribuída ao escrivão judiciário, sem conferir exclusividade, permitindo a indicação de outro servidor, conforme parágrafos 3º e 4º do artigo 7º da referida lei. O Decreto Judiciário número 2162, de 2018, reafirma a possibilidade de um magistrado indicar servidor de sua confiança para o exercício do referido cargo, observada a legislação aplicável. O Código de Organização Judiciária, Lei 21.268 de 2022,
atribui expressamente aos magistrados a competência para indicar servidor para o cargo de gestor de escrivania. A Lei 21.294, de 2023, disciplina os requisitos gerais de ocupação dos cargos em comissão de gestor de escrivania, sem vinculação obrigatória ao cargo de escrivão judiciário. A referida função é de livre nomeação, tanto de livre nomeação como de dispensa, sujeita à discricionariedade administrativa do magistrado, inexistindo direito subjetivo à sua ocupação pelo servidor específico. Jurisprudência do Conselho Superior da Magistratura confirma que não há ilegalidade na nomeação de outro servidor quando presentes a conveniência administrativa e o interesse público. Estou aqui concluindo a leitura da ementa, porque entendo que ela é suficiente, mas caso haja necessidade, vou ao voto. Então, estou propondo aqui ao Conselho conhecer esse recurso e desprovê-lo. Alguma divergência? Não, senhor presidente, essa matéria, inclusive, parece que já está. Não está sumulada ainda, que nós não fizemos uma súmula administrativa, mas já transitou em julgado aqui no Conselho várias vezes, né? E eu, inclusive, já sugeri para alguns escrivães que haviam me procurado para que judicializasse a questão, porque administrativamente não tem mais o que fazer, já está decidido e redecidido, né? Apesar, eu sou até simpático à tese que o escrivão fez concurso para um cargo de gestor, mas a interpretação que se tem hoje é que só se aplica preferencialmente aos escrivães. Se é preferencialmente, é poder discricionário do magistrado que vai indicá-lo, né? Então, assim, realmente, essa matéria está mais do que pacificada por aqui, e eu acho que eles deveriam judicializar, que aí sim o tribunal vai cumprir se houver uma decisão judicial em contrário, né, ao pensamento administrativo que tem hoje. Então, eu acompanho integralmente o senhor também, senhor presidente. Demais colegas também? Acompanho também. Todos acompanham, né? Então, a unanimidade, recurso conhecido, desprovido. Vamos ao último julgamento, é o de
estão fora, né, sacrificando lá, estão batendo escanteio e cabeceando, né? Então lá, o desembargador Marcos está lá em Santa Catarina, num dever lá de ofício também, da Corregedoria, né? Parece que o desembargador Cafuri também está fora, o desembargador Cafuri. Ah, não, né? Sim, presidente. Estou voltando hoje. Estou daqui tá certo. do aeroporto. Estou do Uruguai. Veja aí, com comprometimento com o judiciário, não é isso? Proferindo voto nessas condições. Muito obrigado a todos, obrigado, Sabrina, e até uma próxima, se Deus quiser. Está encerrada a sessão.